Sejam muito bem-vindos a mais uma análise de One Piece. Eu sou Matheus Joyboy, estamos aqui no nosso projeto All Blue, analisando One Piece há quase 11 anos aí e também outros mangás, além das leituras dubladas. E vamos ao capítulo 1090 que, ó, que deleite. Pra quem se amarra nas leituras dubladas, teve prato cheio, né? Porque teve muito diálogo, muito balão e diferentes personagens falando. Eu tive a oportunidade de dublar o Vegapunk mais uma vez. E eu adoro. É o meu novo xodó depois da Big Man. Gente, capítulo 1090, cujo título é Almirante Kizaru. Olha que maravilha, hein? Você vendo o homem se movendo. A gente já tinha visto amostras de força do Kizaru em Marineford, em Sabaody, mas aqui eu acho que vai ser outro nível, até porque os Chapéus de Palha estão aptos a enfrentar um almirante. O ano foi a prova de fogo, né? Então tivemos uma capa com o Capitão Kuro lendo um livro sobre heranças, olha que safado aí. E o Capitão Kuro ao lado de uns gatos pretos, foi um pedido feito por um tal ou uma tal de Tomika. E eu queria saber até o que vocês acham dessas capas. Eu encaro como uma ilustra do Oda. Ponto. Não é canon. Não é que o Capitão Kuro tá planejando roubar mais uma herança por aí. Tá bom? E vamos lá, olha, se você curte a análise bem editadinha, desse jeito que você vai assistir, considera assinar o meu Apoia-se, que eu quero ver esse Apoia-se crescendo pra gente ter cada vez mais vídeos editados aqui no All Blue, falando sobre outros mangás, resumo de arco. Tô preparando umas paradas aí pro live action de One Piece que vocês vão se amarrar, beleza? Ou então manda um pix, tá aí aparecendo pra vocês já. Tem também o Seja Membro aqui do YouTube, o Valeu, que é um apoio pontual por vídeo. Considera apoiar, porque a gente precisa de recurso para poder desprender tempo e fazer esses vídeos com essa qualidade, beleza? Vamos lá, basicamente o capítulo é centrado em Egghead, não há muita mudança de núcleo aqui. E a primeira etapa é o Luffy falando com o Gorosei, que pra mim tava uma promessa, hein? Meu Deus, cuidado com as expectativas, Matheus. E aí quando você vira a página do Capitão Kuro, já é o primeiro quadrinho, o Luffy falando: Ó, eu vou ser o rei dos piratas aqui, viu, seus velho coroca? O que, meu irmão? Porque eu tava pensando que seria E tudo bem começar assim, mas eu tava pensando que a conversa iria pra algum ponto em que o Luffy iria declarar guerra diretamente pros Gorosei. Sabe quando em Punk Hazard o Luffy vai parar no lixão e ele encontra o Momonosuke na forma dragão, e aí o Momonosuke explica toda a ameaça do Caesar Clown, o quanto ele é cruel, e o Luffy olha pra cima com a cara bem sisuda, sabe? Então é isso, o Luffy ele ainda não tá entendendo a parada desses 5 velho. Então quando ele sacar, aí é que ele vai declarar guerra, aí é que vai ter mais interações, né? Então, mas eu já pensava que essa parada mais séria iria ser aqui, mas é o Luffy, né? E ele sempre surpreende. E eu gosto de ser surpreendido pelo Luffy, pelo Oda. E é engraçado que ele também fala, tem umas paradas sérias pontuais, né? Tipo, retirem todas as frotas de navios daqui, caso vocês se importem com a York. Pô, capitãozão pirata, velho, ameaçando, né? O Kizaru posteriormente até fala que ele foi meio egocêntrico e tal. E os marinheiros nesse momento, ai, que desalmado. E vocês, meu irmão, é o sujo falando do mal lavado, tá ligado? É interessante que o Morgan está interceptando a ligação e Vivi e o Apol estão escutando. A cara do Apol é impagável. Tá com muito medo, velho. O Apol vai querer ser protegido, vai querer ficar debaixo das asas do Morgans, literalmente falando, o nosso albatroz, né? Então o Apol vai querer ficar com ele, né? E aí o Gorosei, acredito que, sabendo com quem tá lidando também, pergunta a situação pro Luffy, que responde: ah, tá acontecendo isso aqui dentro. O Luffy ficou amigão ali dos caras, velho, como assim? É exagero, né? Amigão não. Ele só foi inocente mesmo e tava entregando os pontos. E aí a Robin pede pra ele parar e desliga.
e o Gorosei escuta a voz dela. Pô, gente, é um momento tão simples. É a Robin desligando o telefone, ela nem é grosseira com o Luffy, ela só pede mais precaução, e aí um dos Gorosei, opa, a voz de uma mulher, será que é da Nico Robin? Que demais isso, velho. Porque tem toda aquela relação, os Gorosei que mandaram executar a Buster Call em Ohara, eles falaram diretamente com o Dr. Clover, então eles querem a Nico Robin, a alcunha dela no cartaz de procurado é Filha do Demônio, uma alcunha dada por eles, e você vê como ela ressignifica isso com o despertar dela, eu acredito que é o despertar dela, em um ano na luta contra Black Maria, onde ela vira um demônio, a filha do demônio. E aí é interessante que logo em seguida, depois desse diálogo do Luffy com os Gorosei, o Saturne, ele enumera os principais objetivos do governo mundial naquela ação da Marinha. A primeira coisa é garantir a segurança da York. O segundo objetivo é proteger o Punk Records, que é a gravação, os registros, e que a gente pode entender também como cérebro do Vegapunk. E também garantir que nada se quebre no local de fabricação da Mother Flame. E onde é essa localização? Né? Por isso que eles não podem estar bombardeando, que eles podem atingir a York. Beleza, o Punk Records está lá em cima. Eles sabem, é só olhar. Mas onde é que está a York? Onde é que está o local de fabricação da Mother Flame? E aí o Doberman, quando vê essas prioridades, até fica, tá, mas e o Rob Lucci, o Kako, os demais agentes? E aí o Gorosei, não, mas eu só tô falando que no pior cenário temos que priorizar o que é mais importante. E não tem vida aí que seja importante, né? Tem a York, mas ela é um androide. Ele não liga para os agentes. O Gorosei, o Saturne, ele não liga para os agentes. E até complementa a fala para o Doberman. Humanos são como insetos. Mesmo se alguns morrerem, vão se reproduzir novamente. Que frase cruel. Recentemente eu terminei de assistir Succession. E, gente, é basicamente uma série sobre os Gorosei. Você torce pela briga. É burguês safado sendo safado. E levando o revés de outros burgueses safados. E é muito esse clima. É uma galera, é o 1% dentro do 1% mais rico, mostra como o capitalismo é uma parada falida, e aqui nessa frase do Saturn é bem isso. Eles não ligam pra quem tá na camada de base. E todo mundo que tá assistindo esse vídeo tá comigo na camada de base, quer você queira, quer não. Quer você concorde, não concordo com isso, não. É um fato. Então é muito cruel a frase do Gorosei. É por isso que é que nem aquele quadrinho do Sabo no finzinho de um ano. É o Imperador das Chamas. Armem as guilhotinas aí, ó, pra esses Tenryubito, hein? E aí o Doberman, ele até fala, afirmativo, senhor. Só que tem uma onomatopeia atrás dele, a OPEX até traduziu com nossa. Mostrando que o Doberman tá ali sisudo. E ele até pensa, ele até reflete sobre a parada, mas ele é um cãozinho que obedece. E aí eu fico, pô, mas é legal, porque surgiu uma coisa ali nele, né? Pô, cruel demais, né? Dá pra você tentar pensar pra onde foi os pensamentos do Doberman. E eu quero ver uma revolta da própria marinha também. Não apenas da Sword, mas de outros marinheiros, vendo o absurdo que é o Gorosei, o governo mundial e pá. E aí a gente tem um quadrinho também com a concentração dos chapéus de palha. Eu adorei esses painéis. York diz que o governo mundial vai fazer com Egghead o que eles fizeram com Ohara. E aí, quando você se toca da crueldade daquilo que ela tá falando diante da Nico Robin, vem a Nami e toma essa aí, pra tu ficar esperta, dá-lhe uma lapada na cabeça da York com o Clima Tact. O Zoro até fica aí, pô, calma que ela tá desarmada, tá presa aí, né? Mas é porque bateu na ferida da própria Nami. Eu ia falar Robin aqui, mas a Nami se compadece pela amiga, né? E a Robin olha pra Nami com doçura, comunica tanta coisa, né? Não precisa explicar a parada, só os olhares, só a atitude da Nami, o olhar da Robin já comunica. E o Chopper, ele vai tratando dos ferimentos da Robin. A última vez que a gente viu a Nico Robin foi no capítulo 1078, ela tava ali com o Chopper, Atlas, no segundo andar do prédio central, indo para onde York
estava. Vocês lembram que a York aparece diante do Vegapunk e dos demais agentes do governo mundial que estavam ali presos no primeiro subsolo, ali embaixo do prédio central. Então era só descer umas escadas. Eu acredito que deve ter havido um confronto. Eu tava até pensando que iria ser a batalha de gigantes, literalmente, né? Porque seria Atlas versus York, 2 androides grandão, mas eu acho que a Nico Robin deve ter feito algo também. Vocês imaginam algo mais pra Nico Robin? Fala aí nos comentários, hein? Shaka e Pitágoras morreram. Shaka com um tiro na cabeça, né? A gente viu também o Pitágoras explodindo lá. E aí sobraram 4 androides. Só que esses 4 estão danificados, né? Incluindo a York aí. Tem a Lilith, o Edson e a Atlas. Daqui a pouco o Kako tá observando o Lute falando sozinho, passando informações. Ele que tem aquela habilidade de ventríloco, né? Lá em Walter Seven a gente via a voz saindo do Hattori, o pombo do Robiruti. Então eu fico pensando nesse esquema todo, né? Eu acho que a confiança do bando... E pô, tá todo mundo ali. Não foi uma decisão só do Luffy. Tá ali o Jinbe, tá ali... deixa eu ver mais... a própria Robin, que foi prudente desligando a ligação do Luffy com o Gorosei. Como é que deixam passar, né? Ah, beleza. Vamos se ajudar aqui pra tentar derrotar o S-Hawk e o S-Bear. O Mini-Hawk e o Mini-Kuma. Só que, pô, depois daquilo dali, era pra galera ter prendido Lute e Kako. O Kako, ó, se feriu. Tava fácil. E a gente viu que o Luffy tava numa vantagem contra o Rob Lute no modo Guia 5. E, por acaso, ó, tem um vídeo bacana sobre o Guia 5 aqui, onde a gente comenta todo o conceito do Guia 5. O visual, a trilha sonora, os conceitos por trás das habilidades do Luffy. Recomendo que vocês assistam, tá bom? E aí a gente vai pro subsolo. O Sop tava tentando estabelecer um contato, e a gente vê os agentes do governo se alimentando. Muito da hora. A gente vê que o Sandy tá pra lá e pra cá, sendo Sandy. E sendo coerente com aquilo que o personagem apresentou lá no Baratie, alimentando o inimigo. Então eu achei muito legal essa cena, me remeteu automaticamente ao Baratie quando ele alimenta o bando do Don Krieg. E a gente vê os serafins presos em bolhas blindadas. É uma arma que os pacifistas Mark III possuem. E é interessante a gente saber isso porque eles começaram a atacar no final do capítulo, sob as ordens do Sentomaru. E nem bomba afeta essa bolha. Então se dá um tiro de canhão, ela fica lá inteira, por exemplo. E tem energia de Kairosek. Então é uma arma muito apelona. Eu fico até me perguntando se o Sop pode agregar isso no seu arsenal. Lembrando, é uma parada que eu sempre curto falar quando eu tenho a oportunidade, de que o Oda ele foi muito criativo, fazendo com que o arsenal do Sop seja hoje majoritariamente plantas. Tem os dials também de Skypiea, mas é muito legal você ver as plantas que ele cultivou ali no arquipélago de Boin durante o time skip sendo treinado pelo Heracles Han. Então, fico me perguntando se ele pode agregar esses conhecimentos a ele. Esse intercâmbio todo com o Vegapunk, aqui em Egghead tá uma correria, mas a gente vai pra Elbaf junto com o Vegapunk, é o que eu acredito, e eu acho que 3 personagens vão ganhar muito com esses intercâmbios. O Frank, o Usopp e a Nami. A Nami por conta do Clima Tact. Se bem que ela tá com Zeus agora, né? Então, acho que ela pode depender mais disso. Acho que tá de boa. A nuvenzinha de bonezinho já se estabeleceu com a Nami, né? Então, mas principalmente aí o Usopp com o seu arsenal e o Frank com as suas engenhocas. E a gente vê que essa Snake é que despetrificou o pessoal, né? Ficava essa, pô, se ela petrificou, e agora? Que é um serafim obedecendo a York e tal. Mas o Luffy pediu. E aí tem uma explicação muito bacana. O Jinbe é bastante expositivo. Vegapunk até cita o fator de linhagem que deve ir junto. Ele não programou a S-Snake pra agir assim, mas as personalidades originais estão nos serafins. Não é que a S-Snake seja literalmente a boa Hancock, mas tem esses instintos, né, essa coisa que veio ali das experiências. Agora, eu acredito que isso também vem de experiências passadas. O que a boa Hancock... Por exemplo, se a boa Hancock só agora se apaixonasse pelo Luffy, será que isso iria
pelo fator de linhagem, através do fator de linhagem para essa Snake, é bom. Acredito que sim, né? Porque é o jeito de uma que foi meio que copiado ali para outra. Então essa Snake tem a própria personalidade, mas ela vai carregar muita herança da Boa Hancock, né? E aí, vamos para aquela parada de que o Frontier Dome tá em 100%. York travou o Frontier Dome com uma senha. Ninguém entra, ninguém sai. A gente já tava sabendo disso. É o tal cerco. A gente só não sabia da senha da York. E aí, Vegapunk tá analisando a situação e chama Nami para falar sobre o próximo destino. A Log Pose não travou nos próximos destinos, mas eles podem escolher um dos registros de Wano. Que da hora. Então, um dos 3 foi Egghead. A gente sabe que um dos 3 também é Elbaf, para onde o Kid foi. E aí eles escolhem Elbaf. Teria o destino do LoL, mas Elbaf era a escolha mais certa, porque tem uma biblioteca lá. Então o Vegapunk já tem um conhecimento, né? E tem conexões também em Elbaf. Fora que o Saulo tá lá. Pô, esse reencontro com a Robin, hein, gente? Derexixixi. Eu tô bem ansioso. Fora que aquela ilha do LoL também não tinha nada, né? Acho que foi só uma ilha inóspita, assim. Então, Elbaf, né? E Luffy, Usopp e todos nós estamos enlouquecidos. Porque realmente é como eles falam, desde Little Garden, desde que eles conhecem o Dory Brog, que tá essa promessa de Elbaf. Muita gente acredita que o Usopp pode realizar o sonho dele em Elbaf. Eu acho que não, mas eu acredito que vai tocar nesse ponto durante o arco. E, bom, o Vegapunk ele fala que o Sunny já tá lá no Lab Phase, no andar do laboratório, e tá ali bem ao lado do Vega Force 01, e eles vão usar o Vega Force 01 para escapar. Só que o Vega Force 01 só pode voar de jetpack carregando o Sunny e, consequentemente, todo mundo até a Wi-Fi com Egghead acabar. Só que aí imagina, gente, o Vega Force 01 vai voar, ele vai até eu acho que ele passa do cerco, e passou do cerco, vai perder a conexão e vai cair, só que aí vem o Cup the Burst, 1 quilômetro do Sunny voando. Então eles vão conseguir essa vantagem, os navios do cerco não alcançariam mais os chapéus de palha, o Vegapunk, etc. Agora o que resta é hackear, né, a senha da York. Então tá responsável por isso o Vegapunk, Edson e Atlas. É 3 crânios aí, né? É 3 Vegapunk, pô. Beleza que Edson e Atlas têm as suas especificidades, mas o principal tá aí, né? E são 3. E aí, e Lilith, né? Que é uma das que sobrou. Ela tá indo com Luffy, Franky e Bonnie até o Vegapunk 01. É interessante que nesse momento a Bonnie elogia o Sanji. Pô, cara, é um combatente, é um guerreiro. E ainda cozinha bem? Prato cheio, com perdão do trocadilho, pra Bonnie, né? E aí o Luffy, nota a mudança de humor em Bonnie. O que aconteceu aí? E, gente, se o Luffy nota uma mudança de humor, é porque tem algo de errado, né? Ela diz que tá mais leve depois que desistiu de matar a Vegapunk. Sei. O Luffy até diz que ela chorou na noite anterior. E acredito que é por isso que ele tá notando a mudança de humor. E realmente ela deve ter chorado. A Bonnie original deve ter chorado após ter acessado as memórias do Kuma. A gente não chegou a ver tudo, né? Mas ela deve ter tido toda a carga. E aí, por que tu tá falando em Bonnie original, Matheus? Porque eu tô acreditando que a Bonnie original deve ter sido raptada na calada da noite por Lafitte e Catarina Devon. Eu tô acreditando que eles atacaram. E essa Bonnie ao lado do Luffy, do Franky e da Lilith pode ser a Catarina Devon. Lembrando que ela tem a fruta mitológica de Kyuubi e ela consegue assumir a aparência de outras pessoas de uma maneira perfeita, que nem o Mr. Chu, tá? Então, além do aumento de atributos físicos como força, resistência, velocidade, ela consegue esse plus de se disfarçar, né? A Brulé, por exemplo, ela também consegue, mas é espelhado. Então, do Mr. Chu e da Catarina Devon, ó, perfeito. E o Lafitte? Será que ele tá escondido em algum lugar? Qual é o poder dele? Será que, de repente,
Lafitte é o Frank, a Catarina Devon, além de se disfarçar, ela pode disfarçar os outros? Será? Bom, e por que Lafitte e Catarina Devon, Matheus? Porque eles foram os dois únicos que não apareceram em tempos recentes naqueles núcleos do LoL e do Garp, tá? Fora que mostrou, né, o naviozinho do Barba Negra indo pra Egghead quando não tinha cerco. Foi no dia anterior. Então, Lafitte e Catarina Devon já estão em Egghead. E aí, versus LoL, só recapitulando, tava lá o Teach, o Jesus Burgess, o Van Auger, o Doc Q e o seu cavalo, o Stronger. Contra o Garp, Shiryu, Abalo Pizarro, Vasco Shot, San Juan Wolf e Kuzan. Então sobra esses dois, Lafitte e Catarina Devon devem estar causando aí. E aí tem um diálogo entre o Borsalino e o Saturn. Eu acho interessante você ver as nuances de como o marinheiro pode falar com o Saturn. Você vê a patente de vice-almirante do Doberman, já é uma parada mais preocupada, né, e tal. E o Kizaru, ele fala mais tranquilo, né, tem mais acesso ao Saturn. Então, o Saturn até fala que as informações do Robiruth chegaram, né, ele foi falando ali ventríloco e conseguiu passar as informações, incluindo a localização da fábrica da Mother Flame em Egghead. O Robiruth é muito perigoso, velho. E aí, a Marinha tem todas as informações do contexto interno que tá rolando dentro de Egghead. O Saturn, ele dá a ideia do Kizaru ir na frente porque, o Frontier Dome tá em 100% com a barreira de laser. Tu tem o poder da luz, então deve dar pra interagir. Não precisa abrir a barreira, né? Só que o Kizaru, ele tá meio... Será que eu vou? Porque tem o Sentomaru. O Sentomaru é meu amigo. O Gorosei, dane-se. Só que o Kizaru também prevê um ataque massivo dos pacifistas Mark III e também das Sea Beast Weapons, aqueles monstros marinhos ciborgues, né? Bom, então a Marinha começa a preparar para o ataque, para o combate. Só que com balões de pensamento. A gente sabe que em quadrinho, balões de pensamento, quando tá estabelecendo um diálogo, é porque a galera tá falando, vamos atacar agora, tá? É um ASMR, né? É baixinho. Só que, dá margem, com tantos personagens novos, 9 vice-almirantes aí, a maioria deles desconhecidos, será que tem algum poder de telepatia? Fico me perguntando. É um poder pro shonen de porrada, né, meio fraco, mas pra inteligência e estratégia e furtividade é muito bom. E aí, aparece o Luffy se divertindo lá, né, nas nuvens que simulam aí, né, as Ilhas do Céu, é repreendido pelo Frank! Tá, vamos lá, eu também gosto, mas vamos embora, né? E aí, gente, eu aproveito pra dar uma reiterada. Será que o Frank é o Lafitte? Porque, tipo, sabe aquele painel onde tá os chapéus de palha? Ali naquela concentração no começo do capítulo? Se você for ver, no canto direito tá o Frank olhando espantado. Será que seria essa a reação do Frank? Pode ser. Mas pode ser o Lafitte ali também, olhando espantado pro bando todo do Luffy, interagindo e pá, né? Então, eu até fico imaginando se o incidente de Egghead é tipo a Marinha ficar de mãos vazias, consequentemente o governo mundial, e o Luffy ser capturado. Porque se Bonnie é Catarina Devon e Frank for o Lafitte, caso essa minha teoria de que a Catarina Devon consiga transformar o Frank, ou consiga transformar o Lafitte em outras pessoas, consiga transformar qualquer pessoa em outra pessoa, se isso estiver certo e tal, imagina, só tá ali na verdade o Luffy e a Lilith, e os dois seriam levados pra Hachinosu. Tá imprevisível, eu não boto minha mão no fogo por isso, não é um raciocínio que eu digo, vai ser isso aqui, não sei. E aí, de repente, os demais chapéus de palha podem ir pra Elbaf no esquema Vegapunk 01, Sunny, Cup the Burst, junto com o Vegapunk, Edson e Atlas, né? E a York também, enfim. E aí tem, finalmente, o ataque do Kizaru, quebrando o cerco, né? O Kizaru que dá o título ao capítulo, Almirante Kizaru, e ele vai pra Egghead na velocidade da luz. É impressionante que as Sea Beast Weapons nem conseguem enxergar.
né? Se a galera, os supernovas em Sabaody não conseguiram, né? Esses animais aí com menos percepção, tão pouco. E aí, o Sentomaru já sente a presença do Kizaru, a movimentação dele e ordena o ataque. Então, todas essas feras do mar, as Sea Beast Weapons e os pacifistas Mark III vão começar a atacar os navios da marinha. Lembrando que os navios da marinha estão cercando a ilha, mas a ilha também, né, de dentro para fora, tá cheia de pacifista e Sea Beast Weapons em todas as direções. Então vai ter uma batalha generalizada ali, mas pegando só a encosta da ilha, porque eles não podem destruir a parte interna, que eles não sabem onde está o laboratório. Quer dizer, eles sabem agora, hein? Então eles podem escolher onde atacar. O cérebro do Vegapunk tá lá em cima, eles também devem saber que a York tá lá em cima, então a base da ilha eles podem atacar à vontade. A não ser que lá esteja o local de fabricação da Mother Flame. Mas aí sabendo onde é só não atacar aquele local, tá ligado? E aí o Kizaru chega chutando o Sentomaru, que por sua vez diz que sua defesa é a mais forte do mundo. Ele que tá dizendo, né? Não sei se dá pra cravar. Realmente deve ser bastante impressionante a defesa do Sentomaru. E o cara tá defendendo o chute do Kizaru aqui. Mas é até um ponto pra se discutir sobre defesa. A gente sempre fica, quem é o mais forte? Mas é legal você ficar pensando, quem é que tem a maior defesa? Né? Sentomaru tá lá no hall dos melhores, né? E aí é luz pra todo lado devido ao chute do Kizaru, e o Luffy sente alguém poderoso chegando. É impressionante, gente. Da mesma maneira que eu me impressionei com o Kaido quando surge o Gear 50, episódio 1071 do anime, capítulo 1044 do mangá, que o Kizaru, o Kaido, ele tá dentro do domo já, porque ele pensa que matou o Luffy, e aí, quando ele sente o hack do Rei do Luffy no modo Gear 5, ele, que é isso lá em cima? O Kaido fica com medinho, e é o Luffy aqui, Yonko, Gear 5, e ele tá preocupado. Alguém poderoso tá chegando. Então, como assim tá chegando? O Kizaru já passou por cima do Sentomaru, já derrotou, ou vou perder tempo aqui não, vou passar direto. Tem chance de no 1091 termos aí Luffy versus Kizaru? Sei que tá imprevisível do jeitinho que eu gosto, porque você fica, você não sabe direito o que é que pode acontecer no próximo capítulo e também como é que vai ser a resolução de Egghead e, consequentemente, o incidente. Beleza? Se você curte vídeo editado assim, considere entrar no meu Apoia-se. Tem o Valeu, tem o Pix, só apoia quem não quer, tá bom? Apoia nós, beleza? Que se a gente pede é porque a gente precisa para expandir os trabalhos, tá? Sempre fazendo conteúdo de excelência para vocês. Então, é aquele tipo de conteúdo que você não precisa ir para outro país, velho. Aqui no Brasil, ó, você tem um conteúdo maravilhoso aí, que eu sempre prezo por qualidade aqui no All Blue, beleza? E é isso. Espalha o vídeo, dá like e até a próxima.